Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Leandro, empresa ST Hall, distribuidora de rolamentos, e é sempre um prazer estar conversando com vocês sobre assuntos técnicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos materiais que nós comercializamos, que são graxas e lubrificantes. E como isso é importante, a boa escolha de graxas e lubrificantes na hora que você vai montar o seu maquinário, seja ele rolamento, engrenagens, né? Toda essa linha de barramento de máquina, chassis de caminhão, temos que escolher bem qual que vai ser a nossa aplicação dos lubrificantes. Nós vamos citar aqui 3 tipos de graxas, mas existem muitas outras, tá bom? Mas fica a dica aí, e caso você goste desse conteúdo, né? Curte, compartilha a nossa página. Você que está assistindo pelo YouTube ou em outras mídias, faça isso por nós, né? Vai nos ajudar muito. Tá bom? Para que esse conhecimento técnico possa chegar aí nos compradores, mecânicos, e assim a gente consiga divulgar a nossa marca também. Obrigado pela ajuda. Agora vamos até a tela de nosso computador. Só para a gente confirmar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre 3 tipos de graxa. Existem várias aplicações diferentes. Por exemplo, a finalidade da graxa é lubrificar, né, algum componente que tem algum tipo de fricção ou que precise, que tenha essa lubrificação para fazer a lubrificação, para não ter um desgaste. A graxa, ela é amplamente conhecida porque desde nossa infância a gente usa nas bicicletas, né, nas motos, e trilho de portão. Então a graxa, nós entendemos o que é uma graxa. Mas será que nós entendemos qual que é a aplicação de cada uma? Qual que é a melhor aplicação de cada graxa? Isso nós da ST Hall, de maneira técnica, a gente consegue identificar por meio das características do seu maquinário, por meio da aplicação, velocidade, rotação, temperatura, a gente consegue te indicar qual que é a melhor graxa para a sua aplicação aí na sua empresa, tá bom? Então, altera o que? Ela é um lubrificante pastoso de alta viscosidade, né? Composto de combinações feitas a partir de óleo mineral e óleo sintético. E tem esses agentes que fazem com que ela grude, né, na composição ali metálica. Nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de graxa diferentes, mas existem muitas outras, tá bom? Primeira, a graxa à base de cálcio. Essa graxa ela é geralmente aplicada em cabos de aço, chassis de caminhão, molas de veículos pesados. Ela tem muitas vantagens, né? Ela é bem simples a aplicação dela, né? Sem um custo muito alto, o custo dela é bem baixinho e ela é resistente à água. Qual que é a desvantagem dessa graxa? Esse tipo de graxa ele tem a desvantagem porque ela não suporta altas temperaturas. Então o ponto que ela atinge com relação à temperatura da máquina ou do ambiente, ela começa a gotejar com essa temperatura poucamente elevada. Então, se ela goteja, ela perde a composição dela de ficar presa no seu sistema da sua máquina ou em alguma parte metálica. Se ela goteja, perde a função dela de lubrificação da superfície, tá certo? Então esse é o primeiro tipo, é a mais barata, mais em conta, mas ela não consegue suportar altas temperaturas. Existe também a graxa à base de sódio. Ela é uma substância densa, como a gente costuma falar que ela parece um doce de leite, né? Ela é bem consistente. Então ela é à base de cálcio. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que ela pode ser usada, por exemplo, em rolamentos, mancais, aquelas juntas universais, rodas, engrenagens. Ela tem uma propriedade muito boa que é de aderência. Então, se você tem aquela engrenagem que está sempre em contato, né, com outra engrenagem ou uma polia ou coisa desse tipo, ela tem uma alta aderência. E ela também serve muitas vezes até para vedação, porque ela consegue fixar bem na superfície. Além da capacidade que ela tem de proteção contra corrosão, e ela é mais resistente a calor do que a outra que nós citamos, que é a base de cálcio.
Então essa graxa à base de sódio, ela tem essa finalidade, ela suporta um pouco mais de calor. Qual que é a desvantagem dela? É um produto que apresenta uma diminuição de lubrificação. Por ela ter essa capacidade de grudar bem na superfície, ela não consegue se expandir para outras partes do equipamento, porque ela está sempre bem fixada. Então, devido a essa proteção, né, contra a corrosão, e ela tem essa característica de ser resistente à água, certo? Existe também a graxa à base de lítio, que é a mais que a gente usa, né? É a mais usada aí, a base de lítio. Ela é usada também para veículos automotivos, também para aviação, para rolamentos é bem usada. Ela tem um alto grau de aderência na superfície e ela aguenta uma temperatura maior do que as anteriores. Qual que é a desvantagem? Essa graxa, que é sabão de lítio que a gente fala, né? É uma graxa para ambientes metálicos. Ela não pode ser usada, por exemplo, para uso alimentício. Para empresas que lidam com produtos alimentícios para consumo, essas empresas precisam usar ou conversar com o seu vendedor técnico aqui da ST-Rol, distribuidora de rolamentos, para que ele informe para você ou passe o valor de uma graxa atóxica, aquela graxa que não faz mal à saúde caso seja ingerida em pequenas porções, ok? Então, indústrias alimentícias precisa ser informada para o vendedor. Esses são apenas 3 tipos de graxa que nós gostaríamos de passar para vocês aqui. Mas existem outras diversas aplicações para alta temperatura, então tem diversas aplicações. Aí também, aproveitando, né, existem os óleos e os aditivos. A finalidade de um óleo de lubrificação é bem parecida com a graxa. A diferença é que o óleo ele aumenta a vida útil dos seus maquinários, mas principalmente para aqueles que têm difícil acesso para você engraxar. Ou para, por exemplo, o motor do seu carro, como diz essa foto aqui, ó, ilustrando, precisa ser um lubrificante líquido, mais lubrificado, né? Mais perto do aquoso, assim. Não pode ser tão denso como a graxa. Por quê? Os componentes são muito próximos um do outro. Imagina o espaço que existe dentro de um bloco de um motor, no pistão e a camisa. É muito perto um do outro, é coisa de microns. Então tem que ter a lubrificação, essa camada de lubrificante tem também que ser bem fininho. Tanto que óleos sintéticos são muito finos, é praticamente uma água, né? Mas tem as características químicas para proteger o seu motor. Mas ambos os segmentos de lubrificação, graxa e óleo lubrificante, têm a mesma função: aumentar a vida útil do seu equipamento, fazer com que ele desgaste cada vez menos, que ele faça cada vez menos força para trabalhar, aumentando a durabilidade e, consequentemente, a produtividade do que ele foi feito para fazer. Tá certo? Então, essa foi a dica da ST-Rol, distribuidora de rolamentos. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta dessa parte técnica, curte, compartilhe em nossas mídias sociais, mande para o seu mecânico, para o seu comprador, se você viu essa matéria, para que a gente consiga juntos trazer cada vez mais capacitação técnica e aumentar a vida útil dos seus equipamentos. Um forte abraço, até a próxima!